Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, onde nós podemos tirar dúvidas, podemos chegar a conclusões de coisas que antes nós não tínhamos com base numa meditação na Bíblia pura e objetiva. Hoje nós vamos refletir sobre autoridades instituídas por Deus. E de fato, as autoridades, todas elas são instituídas por Deus? Quer dizer, quando nós falamos de instituição, tem alguma coisa escrita na Bíblia especificamente a respeito dessa autoridade? Vamos meditar lá no texto? Nós hoje vamos refletir sobre Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nesse texto aqui, quando nós paramos para refletir sobre quando o Senhor fala, olha, toda alma seja sujeita às autoridades, às autoridades superiores, falando para cada um de nós a respeito daquilo que no dia a dia nós temos que enfrentar acerca de autoridade. Tem muitas coisas que nós podemos refletir. Uma delas, por exemplo, eu estava meditando nisso e pensando, olha, aqui embaixo tem uns moços trabalhando aqui, eles estão carregando brita num carrinho para poder levar para outro lugar, vocês devem estar ouvindo o barulho. Eu sou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, eu poderia chegar lá embaixo e dizer para eles, olha, parem o que vocês estão fazendo, que eu estou gravando um vídeo agora. Será que eu poderia fazer isso? Quer dizer, eu como autoridade, eu poderia fazer isso? Não, claro que não. Esse tipo de autoridade eu não teria, porque eles estão trabalhando. Eu não posso simplesmente falar com eles para parar. Eu é que tenho que parar e esperar o momento certo para que eu possa fazer o vídeo. Quer dizer, se considerar que esse momento não é o certo, né? Claro que eu estava refletindo também, eu lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, muitos não, né? Uns 3 anos atrás, um irmão da igreja, o nome dele Neuber Jorge, ele caiu de moto, sofreu um acidente na perna, né? A perna dele, a tíbia, que teve uma fratura na tíbia com fratura exposta, quer dizer, com exposição do osso, né? E eu fiquei sabendo por volta das 18 horas. E quando eu cheguei lá no hospital, ele me falou que estava lá desde as 14 horas, quando sofreu o acidente, e até aquele momento, depois de 4 horas, ninguém tinha nem olhado para o Neuber. Eu fiquei muito incomodado com aquilo, fui lá, reclamei com eles, né, falei com eles se eles teriam condições de transferi-lo para um outro lugar para ser atendido, no caso, um hospital de um porte maior, e eles simplesmente falaram que não teria condições. Aí eu perguntei para eles se teria ambulância, eles falaram que não tinha, aí eu pedi para liberá-lo, para que eu pudesse levar no meu carro, e eles falaram que não poderia liberar. Claro que eu fiquei estressado com aquilo, e aí eu falei um pouco mais alto com eles e tal, e eles arrumaram uma ambulância, mas se eles não fizessem isso, eu não poderia tirá-lo de lá, por causa da autoridade instituída. Ali naquele lugar, eles eram autoridade muito maior do que eu, apesar de eu ter uma patente militar, ainda assim, eles eram uma autoridade muito maior do que eu naquele lugar, e eu não poderia simplesmente chegar e tirar o Neuber de lá. Claro que isso daria um problema muito sério, poderia até trazer problema para mim como militar também. Aí nós falamos de autoridade. Claro que eu estou lembrando aqui também, né? A gente pode lembrar que uma das coisas que eu vi durante a minha carreira profissional inteira, né? Hoje eu estou num quadro de reformados do Corpo de Bombeiros, mas eu trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros e desde quando eu entrei em 1984, esse sistema de saúde já era falido. O pessoal tem falado muito sobre o coronavírus, que agora os hospitais estão superlotados, mas sempre foi assim. A história apenas está dando continuidade e agora pintou-se um quadro onde o coronavírus está protagonizando como responsável, mas o responsável não é o coronavírus, infelizmente, não é, são os nossos governantes. Retornando aqui sobre autoridade, um dos textos que foi citado foi de Moisés, quando Moisés estava conduzindo o povo, né, para sair do deserto, ele já estava no deserto para poder chegar até a terra prometida. E veio o sogro dele, né, e viu que ele estava liderando sozinho e falou que ele deveria colocar outras pessoas para liderar junto com ele. Ele estava meditando e refletindo, puxa vida, quando se fala de autoridade e liderança, né, aí eu estava pensando nesse grupo tão grande que estava com Moisés, e aí eu trouxe para dentro de nós, né, para a nossa realidade, talvez dentro da nossa casa, e pensando sobre algumas situações que a gente vive, por exemplo, uma família com 5 pessoas.
5 pessoas morando na mesma família e de repente nós exercermos autoridade sobre elas. Quanto tempo que a gente gasta? Eu estava refletindo nisso e pensando, olha, normalmente a gente não fica 30 anos numa liderança familiar. Por quê? Porque os filhos crescem, e aí eles se casam, e aí eles passam a ter a família deles e, consequentemente, essa autoridade sobre eles, ela também deixa de existir no conceito de família, né? E aí ele passa a ter a família dele e tal. Mas Moisés, ele teve que lidar com a autoridade e liderança por 40 anos no deserto. Queridos, é tempo demais, porque quando nós paramos para pensar na nossa realidade que nós vivemos, e o tempo dura muito menos, imagina agora tentar se colocar no lugar de Moisés e exercer uma liderança sobre 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e de repente conduzi-los para uma terra prometida, né, com várias situações difíceis, escassez e outras coisas mais. Quer dizer, nós vivemos também em dificuldade, mas nunca comparada à de Moisés. Com certeza Moisés foi um grande líder que exerceu uma autoridade tremenda, porque ela era celestial. Deus deu a ele essa autoridade para que ele pudesse conduzir o povo, mas nós precisamos refletir e também buscar de Deus a autoridade e nós conduzirmos bem em cada situação a nossa autoridade e a liderança que é imposta a nós. Mas nós também temos que aprender a ser submissos às autoridades. Quando o Senhor fala aqui nesse texto, principalmente em Romanos, capítulo 13, versículo 1, falando sobre as consequências que podem vir, né, quando nós resistimos à liderança, quando nós resistimos à liderança que Deus coloca sobre nós, consequentemente nós traremos condenação sobre nós. Então é importante nós aprendermos a nos submeter a todas as autoridades, em todos os níveis. No trânsito, submeta-se. Na igreja, esteja sujeito a ela. Dentro de casa, também tem autoridades dentro de casa que nós temos que nos sujeitar. Em todos os lugares, se nós aprendermos com sabedoria e com prudência, com inteligência, e nós conduzirmos bem a nossa vida, nos sujeitando e também exercendo autoridade, com certeza nós seremos ricamente abençoados. Quando nós negligenciamos, aí sim nós sofremos a condenação que está sujeita a cada uma delas. Algumas delas penas pecuniárias, né? Perdemos dinheiro. Outras delas, cerceamento da liberdade. Nós somos presos em dadas situações. Às vezes perdemos o nosso salário, perdemos o emprego, ficamos muito tempo desempregados. Por isso é importante nós aprendermos a respeito disso. Espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho, porque você receberá todos os vídeos que nós gravamos e poderá, com total liberdade, o tempo que você tiver, você assistir o vídeo. E se você foi abençoado, compartilhe com alguém para que outros também possam ser abençoados. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.